Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Produtos Dino, a força da limpeza. Ara Química, sua empresa precisa, sua casa agradece. Chega mais, coisa boa, quarta-feira, nós aqui juntinhas para levar muita informação para quem está aí em casa nos assistindo. Exatamente. E acompanhando também lá pela internet, pelo Facebook. Exatamente, você que está aí nos acompanhando toda semana, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao nosso universo. Aproveite e vamos reforçar os canais aí do Programa Universo Mais, lá no Instagram, @Programa Universo Mais, e também lá no nosso Facebook, viu? Muitas fotos legais, todos os nossos bastidores para você. E o legal, Joyce, é porque também você não consegue assistir no horário, dá para ver depois. Exatamente. Dá para rever alguma matéria interessante que foi pro ar. Isso, então perdeu? Corre lá nas nossas redes sociais e confira na íntegra. E hoje o programa tá demais, Dani. Muito bom, dia de papo legal. Uma quarta sim, uma quarta não. Ela, Fernanda Bonalda, vem nos encher de informação e hoje tem uma polêmica. Você entende essa polêmica que está super em alta sobre prisão em segunda instância? Terceira instância, em que situação, é né? A favor, é contra? Coloca aí o seu comentário no Facebook, já ela vai explicar um pouco melhor por quê. Sim. Hoje tem um evento na cidade para poder também levar essa informação para todas as pessoas. Sim, um evento com o tema considerações acerca da prisão em segunda instância. Olha, um papo que dá o que falar, viu? Rende. Confesso que ainda não tenho uma opinião formada. Vamos ver. Mas aqui a gente vai entender um pouco melhor. Mas iremos rever também uma matéria muito especial que tivemos lá no Clube Araraquarense. Esse espaço tão brilhante que traz tanta coisa boa para a cidade. Sempre novidade. É um patrimônio para a cidade. Com certeza. Festas ótimas, um espaço para a família, com vários eventos. E a academia reinaugurou com equipamentos de altíssima tecnologia, um espaço amplo, climatizado, porque malhar não é só estética, não, é saúde. Muita saúde, com certeza. Daqui a pouco a gente revê esse dia especial. E por falar em saúde, só pra gente finalizar aqui, né, e dar o pontapé inicial, você fazer o bem ao próximo também, ó, faz muito bem para nossa saúde mental. Então vamos falar também sobre o prazer, né, do trabalho voluntário, de você se filiar em algumas ONGs. Existem grandes vantagens, não, Dani? Sim, e nós receberemos aqui a Stephanie, ela que vai falar da ONG Eco Recicla, que cuida do meio ambiente, que faz trabalhos lindíssimos aqui na cidade de Araraquara. Isso aí, então, ó, vem chegando porque o Universo Mais está começando. Roda! Hoje eu estou me sentindo a Olivia Newton-John. Dê uma olhada aqui no meu look lindíssimo de hoje, com esse crop de branco, um ombro só, aliás, uma manga bufante. Eu achei mega estiloso e todo mundo que entrou aqui no estúdio falou: Dani, que look lindo! E é essa impressão mesmo. Olha, essa saia também de poá, é uma saia plissada, com todo um molejo. E vocês encontram esse look lindíssimo lá na Régia. Vamos mostrar aqui a minha sandalinha também. Josi, mostra de longe porque eu estou com as unhas por fazer. Apareceu sacanagem, hein, pessoal que muda a câmera aí. Olha aí, uma sandália linda lá da Régia Moda. Para você também andar literalmente na moda, tá certo? E hoje, quarta-feira, nós teremos um encontro marcado, ó, às 18 horas. Estarei lá na loja, acabou o programa, corre para lá, porque coleção nova, o preview outono e inverno, tá de cair o queixo. Joyce, vamos começar com o nosso primeiro quadro de hoje? Vamos lá, vamos chamar ela. Quadro Papo Legal. Fernanda Bonalda, venha. Boa tarde, meninas. Fer,
Antes da gente Agora começar com duas, esse será? bate-papo, Eu tenho que me acostumar com as duas agora. viu só? Quase irmãs gêmeas aqui. Ó. Exatamente. Um ótimo 2020 pra gente. Começamos no dia com 1º, mas certeza. agora, depois das férias, retomando aos trabalhos. né? Aliás, Tudo. falando em férias, Joyce, antes da gente começar esse bate-papo, vamos chamar a convidada, mas eu quero saber tudo o que aconteceu nessas férias. Aliás, você podia ter trazido algumas fotos pra gente, né? Dia. Mas a quem gente quiser marca. conferir, quem quiser conferir, tem lá no seu Facebook. Tem Vamos sim, chamar tem a algumas convidada fotos. pra Vamos participar sim. aí? Vamos chamar a Fabi para Vem, estar vindo Fabi. conversar, que é do coletivo Juristas de Araraquara. Fabi, Tudo bem? bem-vinda ao nosso bate-papo de hoje. Tudo Fabi, jóia? que já participou Senta aqui do outras meu vezes, ladinho. pode Já, sentar. Bater um papo aqui. Pode sentar, Fer. 4 mulheres aqui 4. unidas. É Fer, bom me conta começar o ano um pouco assim, mais né? dessas férias lindíssimas. Ai, Dani, era um projeto que eu tinha, já estava aí com esse projeto já há alguns anos, e é gostoso, né, quando a gente consegue Demais. realizar alguns sonhos. E viajar de uma forma cultural é muito bom. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo o país, você ir para alguns países que já viveram democraticamente alguma coisa que a gente está vivendo hoje, e a gente sentir que pode se conseguir alguma coisa é bom demais. E pra É onde bom você demais. foi? Eu fui para o leste europeu. Né? Fui para a Alemanha, que é fantástico, aprender toda a história de Hitler e ver o quanto ele é repugnado na Alemanha, é uma coisa fantástica. Você vê que um povo consegue superar todo o horror que eles viveram, desde a parte onde Hitler foi eleito, porque, pasmem, né? Tem muita gente que não sabe, ele foi eleito Sim. democraticamente. E hoje as pessoas enfrentam essa história e repugnam essa história, e tem museu, enfim. Estar em Nuremberg e absorver tudo isso é uma coisa que é indescritível, né? Eu falo que isso é capital cultural. Quantos Viajar é capital dias? cultural, Com né? certeza. Quantos dias você passou lá? Passei 23 dias. Que baita 23 viagem, hein? dias. Fabi, a gente ficou aqui babando, né? Não, e tem a Fer, ela cometeu um grande erro comigo, né, Dani? Que ela contou pra vocês agora nos bastidores. Sim. Ela trouxe um presente pra mim que ela perdeu aqui no Brasil. Ah, Pois é, gente. Fernanda Bonalda. Eu falo que eu tenho algumas coisas. A nossa amiga tem uma tatuagem que eu amo, que é uma das obras do Klimt, né, do Gustav Klimt, que é o Beijo, e que essa obra está em Viena, né, está no museu em Viena. E eu prometi para a Fabi que eu traria um pôster, né, dessa obra. E eu carreguei essa obra a viagem inteira, meninas. Não, gente, o pessoal de casa, Olha o que ela fez. pasmem, eu carreguei, foi a primeira cidade que eu estive, eu carreguei o Me mandou tubo, né, porque foto, fica né, dentro de Fer? um tubo. Me mandou foto Mandei de foto. imediato. Olha aqui, Fabi, tô vendo a obra. Eu falei, não acredito. Não, carreguei esse tubo os 23 dias. Aí, quando cheguei no Brasil, fui descer do avião, esqueci no avião, aqui no Meu Brasil. Deus. no avião, ainda bem que você sabe de onde deixou, né? Mas não consegui recuperar. É uma pena. Vai Mas ter fica que pra voltar. próxima. Fica. Isso, na verdade, Uma promessa pra esse próxima. é o pretexto para que você É pra volte. voltar, exatamente. Fer, vamos começar então o nosso papo? Vamos. Hoje, então, tem um evento aqui na cidade com o tema de considerações acerca da prisão em segunda instância, né? Exatamente. Acho que é legal a gente começar falando sobre essa segunda instância, para quem não sabe, Isso, né? Como é esse que funciona evento isso? é exatamente para isso. É um evento aberto que quem está montando, né, quem está trazendo esse evento é o coletivo Juristas, né, de Araraquara pela democracia, que eu não falei inteiro a hora que a Fabi entrou, porque a gente fica emocionado, todo mundo falando, em parceria com a Defensoria, porque a Defensoria Pública está cedendo o espaço, mas quem organizou, quem idealizou foram os Juristas de Araraquara pela democracia. É um evento gratuito e aberto para toda a sociedade, que está trazendo um grande jurista, um criminalista, que é o Dr. Tufik, né, que a Fabi vai falar um pouquinho depois dele. Certo. E a grande polêmica é, né, o que é essa segunda instância? E ele vai tratar um pouquinho. Quando a gente fala em direito e quando a gente fala em buscar direitos na justiça, então a gente fala em primeira instância, que é essa aqui de Araraquara, né? Então a gente diz que são os juízes de primeira instância. Então é o primeiro julgado, é quando o juiz julga a primeira vez. Depois a gente tem juízes de segunda instância, que são do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, que são 2 recursos que a gente fala, né? Que é o recurso ordinário, o recurso especial, e tem o recurso de apelação. São esses 3 recursos que estão dentro da segunda instância. E nós temos a terceira instância, que é o Supremo
tribunal, que é onde a gente viu que foi julgado e decidida indefinitivamente se é possível ou não a prisão em segunda instância. Então, essas são as 3 instâncias que o Brasil hoje tem. E aí a gente sabe também das instâncias internacionais, quando não decidida no Brasil, quando a gente não se consegue justiça no Brasil. Eu já trouxe aqui, a Dani vai lembrar, que é o caso da Lei Maria da Penha. Quando não se efetiva justiça no Brasil, nós temos os tribunais internacionais. Que quando o país é signatário, quando o país ele assina, ele é obrigado a cumprir as leis internacionais, que são esses tratados internacionais. Por que eu estou salientando isso? Porque o Brasil é signatário de vários tratados internacionais, aos quais é um dos motivos para aqueles que são contra essa prisão de segunda instância. Ali diz que ninguém vai ser preso até que se transite em julgado uma sentença. Então, nós temos isso não só na nossa Constituição Federal, que advém dos tratados internacionais e que está lá colocadinho. Então, aí que se gerou essa grande polêmica. Porque o Supremo Tribunal, no determinado momento, em 2016, ele inova num caso específico, não aberto a todos, mas em um caso específico, ele concedeu essa prisão em segunda instância. E aí, depois, quando veio a Lava Jato, veio o caso do presidente Lula, se voltou a questionar essa prisão em segunda instância em abstrato. O que é abstrato? Abrindo para todos os réus da Lava Jato. E aí veio essa grande polêmica, o que é muito ruim no sentido de discussão jurídica, mas muito legal no sentido da população estar discutindo direito. Isso é muito legal das pessoas entender melhor, né? Entender que é o que a gente está fazendo aqui. Aliás, tudo isso trouxe uma vasta informação de política para quem não sabia de nada, né? Isso mesmo. E aí tem os prós e os contras. Sobre política, mesmo em escola, sabe-se muito pouco no Brasil. Exatamente. E aí eu acho que eu jogo um pouco, porque a Fabi tem formação em Direito, também está no grupo, né? Convidou o professor e a gente sabe, né? A gente discutiu um pouquinho nos bastidores, que tem aqueles que são a favor e os que são contra. E tem argumentos para os dois lados. Sim. Ô Fer, e eu estava dando uma lidinha aqui, essa Constituição, ela já, desde 1988, já houveram aí 2 mudanças na Constituição, né? Sobre a prisão da segunda instância. Por que você acha que cada vez mais vem se adaptando? Ainda precisa mudar muita Ela coisa, não teve mudança. Não. Nunca teve mudança. Essa lei, para você ter, é uma cláusula pétrea, acabei de falar, ela advém Ela disse das aqui, mudanças. ó, na verdade que você mandou pra gente, que essa segunda instância ela já mudou 2 vezes, desde Não, 1988. então ela não mudou. É isso que eu expliquei agora. Ela não teve alteração na legislação. Tá. O Supremo Tribunal Federal, que é a terceira instância, que é um tribunal de terceira instância, num caso específico, deu uma interpretação prendendo um sujeito com nome, identidade, tá? Então ele deu uma aplicação diversa num caso específico. E agora, em 2017, 2018, ele abre em abstrato, então ele tira essa coisa certa e determinada que foi lá atrás, e aí ele abre para vários réus. Então não é que teve mudança na legislação, foi o Supremo Tribunal que deu uma interpretação diversa do que estava na Constituição. Entendi. E que gerou essa polêmica e que ele mesmo voltou atrás nessa última, né, Fabi? E eu acho que uma coisa que é importante trazer, que esse entendimento do STF, ele nunca poderia ter acontecido. Porque a gente tem, quando a gente traz a Constituição Federal para discussão, a gente tem um rol de artigos que são cláusulas pétreas, que são cláusulas que não podem ser alteradas por nada, nem por emenda à Constituição, que é um instrumento jurídico que a gente tem que possibilita. Mas esse artigo específico que diz, no seu artigo 5º, que não haverá condenação sem trânsito em julgado de sentença condenatória, ela não pode ser interpretada de outra maneira, a não ser essa. Por quê? Não é por um único elemento. Todas as pessoas, todos nós, temos essa possibilidade de acessar e garantir a nossa inocência. Porque até que a gente prove que nós somos culpados, é pra todos, né? Nós somos inocentes. É o princípio básico que dá presunção de inocência. E o Lewandowski, que foi um dos que julgou, o Lewandowski mesmo fez um levantamento na época do segundo julgamento, 1/3 dos habeas corpus em segunda instância e por volta de 1/3 dos julgamentos que vão para a STF absolvem, ou alteram, ou diminuem pena.
Então, 1/3 de todos os julgados é um volume significativo. Então, você não pode cercear a liberdade do indivíduo de ir e vir, né, por conta de um número de pessoas. Agora, o que as pessoas usam de argumento contra é o seguinte: mas como soltaram na época, né, Fabi? Vai soltar 4.000 presos, 5.000 presos. Isso é uma coisa leviana. Porque nós temos... nós temos as prisões cautelares. Então, assim, vocês sabem, a gente já trouxe aqui, a Joyce não, mas a Dani já participou, e o telespectador também, quando a gente fala do feminicídio. Feminicídio, a pessoa responde preso. Ele vai na custódia, o que também é uma afronta, porque ali na custódia, no dia do júri, ele não pode estar algemado, ele tem que estar solto, como a gente vê nos filmes. Mas ele vai para a custódia, ele vai para o júri algemado. Ele vai preso, ele sai do júri com a sentença condenatória e volta para a prisão. Então ele está na primeira instância em prisão, na segunda instância em prisão, na terceira instância em prisão. E você acha isso errado? Mas não, porque ele é homicídio, então ele tem justificativas para estar preso. Sim. Quais são as justificativas? Cautelares. Ou ele representa um perigo para a sociedade, ou ele está preso até para que ele não seja agredido. Então, no caso, que ele possa ser linchado, por exemplo. Sim. Então, ele fica no cárcere ou em determinado lugar, até para que ele não corra risco. Então, tem casos específicos na legislação em que a prisão é permitida. Está lá na legislação. O que a gente não pode é inovar. Você ser réu primária, você ter o direito de responder em liberdade e você estar em liberdade durante todo o processo em primeira instância, chegar na segunda, sem o trânsito em julgado, ser presa. Sem uma justificativa cautelar, porque você está trabalhando, você está produzindo, você não tem risco para a sociedade, você tem emprego fixo, residência fixa. Você não tem nenhuma coisa que represente um perigo para a sociedade. Muitos até entregam o passaporte para não sair do país. Você não tem risco de fuga. Agora, se é uma pessoa que já tentou fugir, que representa um risco, ele é cautelarmente preso. Então, você tem que ter uma justificativa, que é o preso provisório. São os presos provisórios que a gente sabe que tem. É importante trazer um dado do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que ele aponta que no Brasil hoje nós somos a terceira maior população carcerária do mundo. Nós temos 812 mil presos. 42% desses presos não têm condenação em trânsito julgado. Ou seja, eles estão há mais tempo presos, sem uma sentença condenatória que de fato culpabilize, e a gente não pode permitir que isso aconteça. Até porque a grande maioria, a gente sempre choca muito quando fala de questão de segurança pública, porque de imediato a gente pensa num crime contra a vida. A gente de imediato pensa nisso. Mas mais de 60% da população carcerária, ela está presa pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Eu quero fazer uma pergunta. Essa questão, né, dos políticos que entraram na Lava Jato, é de consenso comum que o Brasil é um país onde a corrupção é grande. Eu acho que é de consenso. Essa questão não gera impunidade, onde eles podem vir, podem roubar e não acontecer nada. Então eu vou te fazer uma outra pergunta, que eu falo que eu gosto muito, Fabi. Eu falo pergunta de senso comum. Geral. Não, eu faço pergunta de senso comum para as pessoas refletirem. Nós temos um banqueiro, não precisa citar o nome, mas nós temos um banqueiro. E esse banqueiro já passou por todos os partidos. Ele lavou dinheiro de todos os partidos. Tá? Não vou citar sigla de nenhum, mas de todos. Ele já foi preso 5 vezes. Já foi solto 5 vezes e continuou lavando dinheiro. Aí eu faço uma outra pergunta. Por que é que nós não temos um sistema de justiça que repatrie esse dinheiro? Por que é que a gente não tem um sistema de justiça que acelere esses processos? Por que é que a gente não tem um sistema de justiça aonde não dê a ilusão para a sociedade que prisão resolve o problema? Será que a prisão vai resolver o problema? Eu falo, nós temos, a gente estava falando ali, nós temos até 2017, o CNJ levantou, 418 mil funcionários dentro do judiciário, 22 mil juízes. Nós somos o país que mais paga juiz, é o salário mais caro de magistrado. E aí eu vou incitar as pessoas a se perguntarem, quantas horas nós temos um magistrado dentro dos fóruns?
Nós temos um alto número de processos? Temos. No geral, precisamos, temos um déficit. Cargos, temos um vereadores, déficit de 20% de magistrado dentro dos quadros? Temos. Mas aí eu te pergunto, quanto que isso gera de gasto? Qual é o gasto? Está lá no CNJ, gente. Eu não quero provocar no sentido de falar mal, mas é no sentido, é a prisão que vai resolver? O que talvez resolveria? Né? Eu acho que a gente tem que pensar numa reforma dentro do próprio judiciário. Uma reforma geral política. Eu trago mais um elemento. Por exemplo, a gente estava falando da população carcerária. Mais de 70% dessa população carcerária são jovens de até 29 anos. E negros, né, E Fabi? negros. Pobres. 2/3 dessa população é negros. E mais, eles são semi-analfabetos. Eles não têm o ensino fundamental completo. Então, pensa comigo, Dani, qual é o Estado, o que esse Estado oferece para toda a nossa população? Mas tudo isso está interligado. Não, mas é aí que eu quero Por que chegar. eles estão presos? Por que eles não são alfabetizados? Dani, Por conta de tanto roubo É também. isso, mas aí se Nós não você temos parar para educação. pensar, nós, por exemplo, o brasileiro, ele tem uma mania de tomar países de primeiro mundo como exemplo. A Fer trouxe uma coisa da Alemanha que ela vivenciou, que é essa memória arraigada dos alemães sobre o nazismo. O brasileiro, ele não tem essa memória, e a memória que eu falo é da memória da escravidão, por exemplo. Eu vi o livro aqui, Escravidão, que tem aqui na mesinha, e eu comecei a ler também, e fala que hoje a gente vivencia um momento onde estamos quase que naturalizando situações análogas à escravidão, e isso em maior quantidade no mundo. Então, que mundo é esse? Por exemplo, a gente toma como exemplo alguns países europeus que todo mundo sabe que é paraíso fiscal, que vive da corrupção de todos os países do mundo. Como Cancún, e lá por exemplo. eles têm uma distribuição de renda igualitária. Então, que país é esse que vive da corrupção de todo mundo e vê a miséria acontecendo em vários países e que não busca uma solução para isso e que continua gozando desse paraíso fiscal? A solução realmente... Então, é uma questão cultural, é isso que eu quero trazer para vocês. Porque, assim, enquanto a gente não tiver uma população empoderada de seus direitos, e aí é de todos os direitos, porque a gente sempre fala, porque a população sabe dos direitos, mas não sabe das obrigações. Mentira. A população não sabe dos seus direitos. A gente não garante o acesso à população a uma saúde digna, a gente não garante o acesso a uma educação digna, a gente não garante o acesso a essas pessoas poderem estar presentes nos espaços e se sentirem pertencidas. É isso que inibe corrupção. Eu falo que a corrupção, ela é coagida a partir do momento que a gente consegue percebê-la. E aí, quando a gente começa a ver que alguns temas são panos de fundo, então é muito mais não é só fácil político, eu né? dizer assim, vamos prender que eu resolvo. Se prender fosse resolver, no regime militar a gente tinha vivido no paraíso. E foi o Na lugar, década foi de o momento 80, onde mais tivemos corrupção até na época hoje do Maluf, registrada. né? Bandido bom é bandido morto. Ele foi eleito com essa Eu frase. roubo mais fácil. Eu roubo mais fácil. Olha essa cultura. Isso era na década de 80. Nós estaríamos vivendo hoje num paraíso. Então, assim, eu acho que a gente tem que debater mais, trazer espaços como esse para discutir e trazer essa questão da ONG, que é o que você falou, ocupar os espaços. Quais os espaços? Quando a gente ouve dizer que a ONG tem que deixar de existir, não, a gente tem que estar junto com as ONGs, tomar esses espaços aonde o civil está ali e toma voz, toma frente. Sim. Fer, nosso Acabou, tempo né? estourou Eu só tô aqui. vendo ela ali zero. Mas só a imagenzinha do evento. Isso. Hoje. fazer Que eu um acho que convite. hoje, Por favor, essa discussão que nós tivemos finalizar. aqui, nós vamos estar hoje lá com o Dr. Tufik. Só fala É um rapidamente pouquinho dele. do que vai ter lá Rápido hoje. dele, o Fábio Tufik, ele é um advogado criminalista, mestre pela USP, ele tem muito acúmulo e muita discussão sobre esse tema, foi um dos advogados que esteve no STF fazendo sustentação oral, então vai ser uma grande oportunidade para todo mundo romper com alguns paradigmas sobre a prisão em segunda Horário instância. local, mais uma vez. Horário, às 19 Pode colocar de horas, novo, meninos? na Defensoria Pública, que É que fica lá ali acho que não dá pra ver direito, mas pode falar. na Avenida São Bento, na rua de baixo do Parque Infantil, Sim. Na no Rua meio 2, do né? quarteirão, ali na Rua 2. Na Rua 3. Rua 3. Desculpa, gente. Isso. Na Rua 3. E é uma oportunidade para que a gente possa se formar, que o Coletivo Juristas pela Democracia tem esse intuito,
colaborar na educação em direitos e na formação cidadã das pessoas. Então é um espaço para a gente ter esse diálogo e romper com algumas lendas que a gente tem sobre prisão em segunda E a gente instância. espera vocês duas lá. Ai, Fabi, por favor. Fer, muito obrigada. Eu que agradeço. Até o próximo Papo Legal. E ó, eu quero deixar um 15 recado pro dias. pessoal aí de casa. Quero falar do Totale Auto Posto. Então você que quer abastecer seu carro com qualidade, com combustível, onde você tem certificação de qualidade, de segurança, é o Totale Auto Posto ali na 36 com a Rua 5. Tem uma conveniência deliciosa com pão quentinho a toda hora. Totale Auto Posto, esse eu confio. Olha aí que posto lindo pra você, tá certo? Maravilha, é isso mesmo, porque depois, né, daqueles problemas no carro, vai lá, Exatamente, abastece gasta um uma lugar mais fortuna. barato, não compensa. E sem falar que tem mulheres no atendimento. Isso para mim faz toda a diferença. E ótimo atendimento, Exatamente. né? São super cuidadosas, é realmente um espaço fantástico. Um breve intervalo e nós já voltamos com muito mais. Você viu que entra em todos os assuntos? De volta com o nosso programa Universo Mais. Joyce Pirola, temos uma convidada especial hoje. Isso, temos sim aqui ó, ao nosso lado a Stephanie Camargo, que vem representando A ONG Eco Recicla. Eco Recicla. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, meninas. Fala um pouquinho desse seu trabalho nessa ONG pra gente, Stephanie. Na verdade, é uma ONG que já tem há bastante tempo. Ela está localizada em Américo Brasiliense, perto ali do Balão, não sei se eu posso falar. Da FURP, Da não FURP, é? ali perto do Balão. Fica a sede da ONG. E lá são feitos papéis reciclados. Olha! Então, a ONG vende agendas, sacolas, são muito bonitas. Eu não tive a oportunidade de trazê-las para demonstrar, mas nós já trouxemos em uma outra oportunidade, né? Infelizmente, a ONG não cresceu. Praticamente nada, uma ONG pouco conhecida. Há quanto tempo, Stephanie, ela tem na Olha, cidade? se eu não me engano, porque a gestora da ONG ela tem mais detalhadamente os assuntos da ONG, os temas, o tempo todo. Mas eu acredito que há uns 7 anos a ONG já está em andamento. Que participou do programa já faz 4. Já faz 4, tem aproximadamente 7 anos a ONG. E a ideia toda partiu da Eliana. Ela é professora e ela vê dentro das escolas a necessidade da educação ambiental. Ela se Que sensibilizou. realmente é muito importante, né? Demais. Exatamente. demais. Ela se sensibiliza todos os dias com a falta dessa educação nas escolas. Então, eu fiz algumas palestras. A gente fez uma palestra no CAPS. E Tá. para os telespectadores entenderem, a Stephanie ela é formada em engenharia ambiental. Então ela tem todo o know-how para poder passar essa informação para frente. Isso. Na verdade, eu auxilio a Eliana com os projetos. Ela precisa de pautas ambientais, porque nós também temos o intuito de palestrar e levar a ONG para empresas, indústrias. Em escolas também, né? Mas em escolas a gente tem mais acesso. A gente consegue ir nas escolas em Américo, aqui em Araraquara, no CAPS, foi super interessante. Eu palestrei no CAPS e eu achei que não fosse ter muito assunto, que eles fossem mais introvertidos. Não. Todo mundo participou. Já palestrei no 4º ano de biologia da Uniara. A participação foi mínima mesmo. Triste, foi pouco. No CAPS foi muito, eles são muito curiosos como é feito o processo de reciclagem, como a gente pode interagir com o meio ambiente. Porque, na verdade, a engenharia ambiental, ela é a construção, a urbanização no meio ambiente. Você precisa de um espaço no meio ambiente para gerar urbanização, certo? Então, existem dentro da engenharia ambiental laudos para você fazer a sua instalação. Residencial, empresarial, né? De todos os sentidos. Então, é um meio urbano dentro do meio ambiente, um respeitando o outro, porque a gente precisa... Aliás, toda Isso empresa que chega e ocupa uma área,
ela tem que compensar. Sim. Quando tem a retirada de árvores, no caso de grandes condomínios, existe todo um projeto onde Exatamente. entra o engenheiro ambiental, as empresas de engenharia ambiental. Exatamente. Dani, é um pouco triste no Brasil a situação. Isso é a minha visão de profissional. Eu vejo muitas empresas que primeiro elas se instalam, porque toda empresa que vai se instalar, ela precisa de um licenciamento ambiental. O licenciamento ele é um conjunto de licenças. Então, existe a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Essas 3 licenças, você só vai poder operar depois de você ter passado pela licença de operação. Mas eu conheço, não vou citar obviamente, mas empresas que já estão atuando, vendendo, lucrando Nem há fizeram muitos anos essas e não licitações. existe o Stephanie, licenciamento. eu vou fazer você entrar aqui Não. num assunto um pouco polêmico. Nós estávamos no primeiro bloco falando de política, de corrupção Sim. e tudo mais. Existe corrupção nesse meio de empresas, vou usar o termo chulo mesmo, molharem a mão de pessoas para que não precisem Apresentar essa documentação, É. né? Olha, Dani, com porque é um trabalho muito grande, né? É Muitas- minucioso, na verdade. E enquanto as pessoas não entenderem a importância do tema até entrar em lei, porque até então o meio ambiente é algo muito bonito, Romantizado. romantizado, a ser preservado, não é algo que está em lei, pautado em lei. É só essa questão romântica. E não é verdade. As pessoas precisam respeitar o conceito do meio ambiente, da engenharia ambiental, né, na íntegra, que é os 2 meios, a civilização ocupando espaço no meio ambiente, respeitando o meio ambiente, e o meio ambiente doando legalmente esse espaço para a civilização. Entende? Então, voltando à sua pergunta, eu não posso te dar com certeza uma resposta de sim, existe. É uma crença, eu acredito, uma opinião minha que sim. Porque senão, como? Quem faz vistas cegas a essas empresas que já funcionam sem o licenciamento ambiental? Dani, eu conheço empresas que elas não têm só. projeto aprovado e que elas existem. Então, Já se você estão exercendo há muitos anos. há muitos anos. Então, Isso é sério, né? é falta de respeito. E aí entram as ONGs. O trabalho da ONG qual é? Se nós entrarmos para palestrar gratuitamente numa empresa, a gente vai conseguir mostrar para a empresa quão importante é ela seguir com esses processos, certo? Passar um pouco do meio ambiente através da ONG, de como uma empresa pode atuar, ela pode até ter interesse em investir, porque nós precisamos na ONG de investimentos, né? Nós precisamos que as pessoas invistam para que a ONG cresça, apareça. Nós precisamos de estagiários. Olha só. E nem assim, eu fui palestrar na Uniara e passar o contato da ONG para que os universitários fizessem as suas horas extracurriculares na ONG. Então a gente doou esse espaço para eles aprenderem, trabalhar e cumprir essas horas extracurriculares. E houveram interesse? Gente, interessados? quase zero. É. Nossa. Quase zero. E como a sala era enorme. Como todas essas pessoas conseguem as horas extracurriculares, porque não é fácil você entrar numa empresa. Eles querem ser remunerados. Eu compreendo, tá? Porque o universitário... Nós já fomos, eu já fui, a Dani já foi, não sei, a Joyce... Também. Já foi universitária? Universitária. Sim, sim. Sim, nós sabemos, né? Nós sabemos, passamos alguns perrengues. Precisamos ser Sim, remunerados. se eu contar, vocês choram. Mas se você... Não é, não, eu também. Não Mas é? se você faz algo por amor, é sua profissão. É algo que você está investindo para a sua vida. Então, você, lógico, buscar financeiramente, sim. Mas se você doar um tempo para uma ONG, por paixão, por amor, para conhecimento seu também. Não, eu concordo com certeza. vocês, mas eu vou fazer um adendo aqui, que eu acredito sim, né, na mudança da população, na transformação da sociedade. Mas eu ainda assim, da mesma forma que eu acredito que através da educação a gente consiga construir um país diferente,
eu acredito também que vai ser dessa forma que a gente vai mudar a cabeça desses adolescentes hoje. Que essa educação vai ter que vir dos pais mostrarem para essas crianças ou para esses adolescentes, o quanto é importante você se doar, você tirar ali 1 horinha do dia, de repente acompanhar, levar junto ali o seu filho em alguma situação dessa de voluntariado. Eu acho que é só assim, viu, Dani, que a gente consegue. Não adianta hoje eu acho que é um assunto tão novo e discutido, que a gente cobra tanto dos adolescentes e dos jovens estarem atuantes no âmbito solidário aí. Não, eu acho que é importante, a gente tem que fazer isso, mas tem sim que primeiro conscientizar escolas para tentarem desenvolver um trabalho como esse, mas principalmente os pais. Mas eu acredito que através desse, mas muitas vezes não vem. E quando não vem, é onde eu acredito que entre esses trabalhos, porque às vezes, por exemplo, reforçar, na minha casa não é tão forte essa questão do meio ambiente, mas não é? Por quê? Porque na época dos nossos pais não falava-se, principalmente no estado de São Paulo, de escassez de água. Isso. Não era um assunto tão... Então, o meu curso é um curso novo. Não é mesmo? Então, assim, eu acho, a Eliana, ela tem ideia escola mesmo. Ela não... Eu acho que ela nem chega em dar aula em faculdades. Eu acho que não. Mas ela prioriza muito a educação infantil nesse aspecto. Porque a gente acredita que o aluno, a criança, ela vai emocionar e incentivar muito mais o pai do que o pai a criança. Porque o pai, ele não passou por isso. Já tá formado, quem está passando por isso é essa geração que está passando. Se não mudar, vai ser cada vez pior. Vai mudar. Exato. Sabe? Então, a gente precisa cuidar do agora, né? Os pais, muitos familiares têm essa consciência. A minha mãe é uma pessoa mais culta, a minha mãe é uma pessoa mais interagida, minha mãe trabalha com o público, ela é concursada. Minha mãe, ela passa essa consciência pra mim, ela sempre passou. O meu pai é totalmente o oposto. Então, se eu dependesse do que o meu pai passar pra mim, ou de qualquer pessoa ensinar isso pro meu pai, eu estaria ainda defasada nesse aspecto de informativo ambiental e civilização em questão a se interagir nesse assunto. Mas a minha mãe não. Então, é relevante o que você falou, com certeza. Precisa, sim, chegar aos pais. Então, no mundo adulto, a gente está entrando em indústrias. A gente gostaria de espaço, indústrias, empresas, pequeno, então, grande porte. Empresas, né, que estiverem agora nos assistindo. Nós estamos com o tempo já estourado. Isso aí, tudo que é bom passa tão rapidinho. É verdade. Mas deixa o contato da ONG, pelo menos na rede social, para quem Sim. quiser entrar, conhecer melhor e até se voluntariar, as empresas que quiserem palestras, podem entrar em contato, né, Esther? Tem o Facebook da Eliana, é Instituto Eco Recicla. A Eliana toma conta. Eu estava sem tempo, eu não estava conseguindo monitorar as redes sociais. Ela deixou comigo por um tempo, mas eu não estava conseguindo, ficou mais com ela. Mas pode entrar em contato com ela, comigo. Nós temos uma equipe grande, tem médicos que participam. Eu não sei nomear todos, mas tem vários profissionais de empresas grandes que participam. A gente já tem essa participação, mas a gente não tem muito investimento nem espaço. Muito bem. Vamos mostrar esse look lindo de hoje? Ou no próximo Vamos bloco? mostrar no próximo. Então tá Suspense. bom. No próximo a gente fala dessa produção que eu isso gostei, aí. em pretinho nada básico. Estamos hoje em harmonia, não dá. Harmonia. E a Estê veio aí pra dar um toque colorido, combinando até com a decoração. Ai, que Verdade. massa, verdade. Gente, daqui a pouquinho a gente tá de volta. Muito bem, estou aqui de volta. Agora, esse momento do meu look de hoje, dessa loja, claro, que me acompanha toda semana, que me veste, me deixa linda aqui pra vocês. Sabe que loja que é? Lois Boutique. Hoje, gente, eu coloquei esse pretinho nada básico, como dizem, tá? Ele tem um leve xadrezinho, tá? No tecido. Uma leve transparência, tem um forrinho também nele. Tá vendo? Olha só que bonitinho. Achei bem legal. Eu coloquei o cintinho, gosto de deixar ele bem fofinho, mas de repente
vai muito do seu estilo mesmo. E aqui na manguinha, olha que legal. Parece 2 folhinhas, tá vendo? Gostei bastante. Aqui também, ó, todo trabalhadinho na frente. Gostei muito, cintinho. Olha que detalhe desse cintinho. Cintinho todo revestido. Achei um charme, gente. Um look aí ideal para você utilizar em diversos horários do dia, viu? Corre lá na Lois Boutique. Diversas marcas exclusivas, modelos aí para você curtir todo o seu final de semana em momentos especiais. Lois Boutique, telefone aí na tela para você. Bora aqui, vamos continuar aqui com a gente? Volto aqui ao lado dela, da Dani, minha parceira. Último bloco e, claro, hoje a gente vai reprisar uma matéria bem interessante que, assim, revolucionou o clube aqui em Araraquara, hein, Dani? Na verdade, o clube já apresenta tanta coisa boa para a população. Exato. De sexta-feira tem programação, tem para todas as idades, desde balé, a parte esportiva. Sim. É fabuloso. Era só o que faltava, A né? academia, Incrível, achei ela já demais. existia, mas faltavam alguns ajustes. Isso. E eles, pensando nisso, montaram uma mega estrutura que ficou pronta recentemente. Recentemente, vale Pessoal super a pediu pra ver pena de novo. rever. Então, ó, pode soltar aí pra vocês. E a gente vai dando nosso tchau já. Vamos dar aqui, tchau? Né? Um beijo, fiquem com Deus. Beijo, gente. Joyce fica amanhã e sexta-feira com vocês. Até amanhã. Eu volto segunda. Tchau. A atividade física está altamente ligada à qualidade de vida e ao bem-estar. E como o Clube Araraquarense preza muito pela qualidade de vida de todos os seus sócios, eles inauguram hoje a nova academia do clube. E olha, está linda, de tirar o chapéu. Eu vou mostrar todos os detalhes para você aí de casa, mas antes eu vou aproveitar. Eu vi o Dr. Zebeide aqui, claro que eu tenho que entrevistá-lo. Afinal, ele é cirurgião do aparelho digestivo e da obesidade, altamente ligado à importância da atividade física. E agora, com essa academia super equipada, não tem desculpa. Isso é interessante, porque já falando em obesidade, eu que faço cirurgia, a cirurgia sozinha não resolve o problema, precisa da atividade física, como da nutrição, da dieta. E uma academia dessa, realmente, não dá para a pessoa falar que não tem condição de fazer. Então, o associado do clube, que já paga a mensalidade, tem a academia grátis, aí não dá nem para falar que vai ficar caro. O que ele vai economizar aqui, ele pode vir, né? Realmente ficou muito bonito, eu acho que é uma grande obra do Clube Araraquarense. E nos dias de hoje, em que os clubes estão falindo por inadimplência, né? O Araraquarense dá um passo à frente para manter o associado, porque é difícil os clubes hoje se manterem com a mensalidade. Então acho que isso é um atrativo a mais para o associado. Com certeza. E doutor, você já é associado há quantos anos do clube? 40. 40 anos. E é muito legal ver toda essa evolução. Eu comecei jovem, não é que eu tô velho. Com certeza, com certeza. Com 10 anos de idade o senhor já estava aqui no clube. Doutor, é muito gostoso ver toda essa evolução, esse trabalho que toda a equipe, toda a gestão tem com o Araraquarense. Araraquara em si é uma cidade que progride, se a gente for analisar. Eu estou aqui há 40 anos, né? Você vê como era 40 anos atrás e como é hoje. Nós temos obras aqui de mais de 40 anos, como o Gigantão. O Gigantão é uma obra de mais de 40 anos. Olha que obra maravilhosa, Teatro Municipal. Então Araraquara é uma cidade que merece isso e eu vibro muito com essas realizações, com essas modernidades, né? Porque nós estamos evoluindo, a cidade está crescendo e nós merecemos isso.
Davi já é sócio há 10 anos do clube, frequenta a academia e está muito feliz com todo esse presente, com essa reforma maravilhosa. Ah, não, sem dúvida. Sou um frequentador aí da academia já há muito tempo, né? E óbvio que uma melhora na estrutura e nos equipamentos só favorece nossa atividade, nosso esporte, né? Gosto muito de vir e agora o ambiente, né? Não só a estrutura física de equipamentos, mas o ambiente está bem melhor, bem mais legal. E estamos muito felizes, legal, vai ser bem legal. Com certeza o clube está de parabéns. Com certeza, parabéns. Ó. Tem que bater palmas para o Magal, parabéns. Claro, você com toda uma equipe, eu acompanho o sonho dessa academia desde o início, está aqui a realização. Como que é esse sentimento de sonho realizado, Magal? Na verdade, Daniel, é um grande alívio para a gente, né? Esse era um sonho antigo de todos nós, porque quando a gente assumiu a diretoria do clube, em 2013, a gente identificou que o grande problema que o clube tinha era a ausência de uma academia mais moderna, mais climatizada, com aparelhos mais novos, mais modernos. E corremos atrás desse sonho, né? E isso foi uma aventura, na verdade, né? Porque primeiro nós tivemos que fazer um plano de obras para poder encaixar a academia, né? Aprovar esse plano de obras no conselho. Né? E com a aprovação, como arrumar recursos sem onerar o associado, sem aumentar a mensalidade. E aí a gente tinha algumas alternativas e fizemos algumas propostas para o conselho deliberativo do nosso clube em cima dessas propostas nossas. Uma delas era vender o terreno da Avenida Portugal, que tinha perdido totalmente o sentido de fazer parte do clube, uma vez que ele tinha um custo de manutenção muito alto e que com a venda da sede social com a permuta do estádio municipal, ele já não tinha tanta necessidade para o clube. Mas para isso a gente precisava da autorização do Conselho Deliberativo mais uma vez. E outra vez recorremos ao Conselho, o Conselho nos autorizou a fazer uma assembleia e os associados compareceram em massa e nos permitiram que fizéssemos a venda do terreno. Com isso, a gente criou uma comissão de venda da maneira mais clara, mais transparente possível, com integrantes da diretoria, do conselho, dos associados, e o terreno foi vendido, né? Mas infelizmente, por uma dificuldade da empresa que comprou o terreno da gente em construir, eles acabaram por nos propor a desistência do negócio. Então a gente já tinha feito metade. Muitas aventuras mesmo ao longo do caminho. A gente já tinha feito metade da obra com recursos que eles tinham antecipado para a gente. E com essa decisão deles de não utilizar mais o terreno e tal, o clube, através do nosso departamento jurídico e dessa comissão de vendas, acabou entrando num acordo com eles e a gente devolveu o que eles tinham pago para a gente em 10 parcelas, com juros de CDI, juros baixíssimos, que se a gente considerar que se fosse um empréstimo para fazer a obra, seria uma coisa absurda de baixo. Então, acabou sendo vantajoso para os dois e nós colocamos o terreno à venda novamente. Aí conseguimos vender o terreno e conseguimos concretizar esse nosso sonho com esse recurso, sem onerar ninguém e ainda de uma maneira diferenciada, porque a gente poderia ter contratado uma empresa e essa empresa ela teria custos, né? Ela teria visar lucros, né? Esse tipo de coisa toda. Ela tem o BDI, que é o custo indireto dela, que é o custo de energia, de funcionários, de transporte, de escritório, impostos. Ela teria uma série de outras alternativas. E a gente optou por fazer uma administração direta. Eu sou engenheiro civil, o Tomás é engenheiro civil e nós somos voluntários aqui no clube. A gente não ganha nada com isso, né? A gente não temos nenhuma remuneração. Então isso, a nossa administração, mais contratamos funcionários no nome do clube para fazer a obra, tá certo? E fizemos realmente a preço de custo a obra, o que economizou sensivelmente o valor total da obra, né? O valor final.
Parabéns a todos dessa diretoria atual, dessa diretoria que vem trabalhando arduamente desde 2013. A gente percebe que vocês trabalham por prazer, com brilho nos olhos, pensando no bem-estar de todas as famílias que merecem um clube como esse. Então, mais uma vez, meu muito obrigada, porque realmente esse clube é um presente para Araraquara. Parabéns para todos vocês. Muito obrigado, eu que agradeço. São mais um dos responsáveis por esse projeto maravilhoso. Mas agora, Edson, ninguém tem desculpa para chegar no Carnaval com tudo em cima. Aliás, Carnaval 2020 tem um spoiler pra gente? Agora nós temos a academia novíssima para todo mundo se preparar, porque o nosso Carnaval vai ser quente, vai ser muito bom. A gente está programando aí o pré, uma semana antes e depois o Carnaval. Maravilha, tem como dar um spoiler, pelo menos da atração principal pra gente? Bom, na realidade nós vamos estar com o pré-carnaval, uma situação de uma banda do Rio de Janeiro, a Clareou, né? Já ouvi falar, muito boa. Muito boa, e a Escola de Samba Rosas de Ouro. Uau, caramba! Super atração. Sem dúvida. E para o Carnaval estaremos trazendo 2 escolas de samba aqui para brilhantar o nosso Carnaval. Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Produtos Dino, a força da limpeza. Ara Química, sua empresa precisa, sua casa agradece.